Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Eu sou a Luciana Martins, trabalho com a numerologia, fazendo os atendimentos no mapa, com a numerologia pitagórica e também os atendimentos com o tarô. Essa semana eu quero mandar um beijo para dois lugares que eu fiquei assim muito feliz em saber que brasileiros estão me vendo. Olha onde? No Canadá. Um beijo para os brasileiros do Canadá. E em Nova York, olha que top saber aí que Arcanos em Foco está no mundo, literalmente. Então, um beijão para vocês que confiaram em mim, no meu trabalho e me procuraram. E eu tenho certeza que é um trabalho sério, estudos que eu compartilho também com você aqui no canal Arcanos em Foco, para que a gente possa aí cada vez mais se melhorar como pessoa. Hoje eu vou falar da carta 2 de ouros. Então eu já vou aqui compartilhar a tela com vocês. Isso aqui. Vamos lá, então. Tela compartilhada com vocês. Vamos começar a estudar aqui. Vou colocar maior. Então, assim, ó, o 2 de ouros, a gente vai ter aqui esse carinha, né? Com os dois pentáculos na mão. Então, vai falar sempre de duas situações, isso é que é legal. E eu tenho dois exemplos diferentes para trazer para você que gosta de estudar aqui o tarô comigo no Arcanos em Foco. E eu coloquei entre a leveza e a preocupação, porque esse esse momento onde aparece essa carta significa que às vezes a pessoa foi buscar uma leveza nessa situação, mas que ela também tem preocupações com a relação que ela está vivendo, com qualquer que seja a pergunta, tá? Então a gente vai analisar coisas separadas e eu vou falar algumas coisas de quem pode ter, né, essa relação com a carta dentro do tarô. Então, aqui, ó, a descrição geral da carta. O 2 de ouros apresenta um homem que equilibra dois pentáculos ligados por um cordão em forma de infinito. Sugere movimento, continuidade e adaptação. Apesar da leveza e da dança, os navios no mar agitado lembram que há obstáculos e preocupações a serem administradas. Então, eu já vou fazer um parênteses aqui, dentro de uma situação que eu respondi para uma pessoa. É assim, ó, nós, como tarólogos mais reservados ou mais criteriosos, se é que eu posso chamar assim, nós não falamos sobre a traição, porque as perguntas vêm diretamente dessa forma para nós. Ah, eu queria saber se a pessoa está me traindo. É assim. Só que nós, é o que eu falei para você, a gente que trabalha com certos critérios, a gente não vai responder isso. Mesmo porque a gente não quer se envolver em confusão, né? Ninguém quer ter aí uma pessoa hoje em dia entrando no seu consultório ou indo atrás de você porque você falou que ela tá traindo a mulher ou vice-versa. Então isso é bem complicado, a gente não entra nesse terreno. O que que a gente faz nessas perguntas assim? A gente pergunta o que é que a pessoa está sentindo naquele momento pela outra. É mais ou menos assim, a gente vai pelas beiradas. E quem vai chegar a esta conclusão, se está ou não, é a própria pessoa, beleza? Então você saia de momentos delicados dessa forma, não caia nessa, porque é muito complicado e é um caminho sem volta, tá? Agora, não, nada te impede, eu vou falar o outro lado agora, nada te impede de você, como tarólogo, taróloga, saber realmente o que a carta vai querer dizer. E nesse caso, quando sai essa carta, sim, tá? Sim, está em duas situações.
está tentando administrar duas situações. Uma é com mais prazer e com brincadeira e com leveza, e a outra dá mais preocupação. Exemplo disso, o marido e o amante, a mulher e o amante, e a amante, e vice-versa, ou como você quiser falar, tá? Já saiu em leituras para mim, realmente estavam, e a pessoa fez a pergunta diferente para mim. A pessoa fez a seguinte pergunta: queria saber como que ele está na relação em relação a mim. Ela já sabia que estava já nessa situação traindo, a pessoa já sabia, tá? Estava com o rapaz, vai. Já sabia que ele estava traindo a mulher. Ela sabia. Mas ela queria saber como que ele se sentia. Então, assim, óbvio, ele estava administrando duas situações ao mesmo tempo. Com ela era o prazer, a leveza e a alegria, porque ele saía, né, do mundo, que ele vivia e das preocupações do dia a dia e da rotina e do casamento que ele tinha para ficar com ela. Então, foi uma carta para mim que realmente vai falar de duas situações ao mesmo tempo, tá bom? E isso pode ser o quê? Dois empregos também, né? Não vamos falar só de sentimento de envolvimento, casamento, nada disso. Mas pode ser dois empregos, duas situações que aparecem na vida da pessoa, tudo que fala de fonte de renda, às vezes a pessoa está ganhando dinheiro de duas fontes de rendas diferentes, então é duplo, o dois é dois, é ele e mais um, tá? Nunca o dois vai sozinho. Põe isso a gente faz, inclusive, e estuda na numerologia. O número dois, ele é muito dependente, ele vai depender de alguém para estar fazendo aquilo com ele. Ele precisa de alguém para motivar. Ele nunca vai, o número dois. Nos estudos da numerologia, ele nunca vai sozinho, tá? E aí eu trouxe, este chama Samuel Lindell MacGregor Matters. Esse carinha, o que que acontece aqui? Ele não é o Anthony, quer dizer, não é o, é a. Anthony é a artista que desenhou este tarô, que inclusive tem na Amazon para vender, né? Não sei se é uma compra internacional, não cheguei a entrar, mas tem. É um tarô muito bonito. Eu confesso que eu quero muito ter este tarô comigo também. E esse Matters aqui que eu trouxe, por que que eu trouxe isso para falar dele, tá? O Matters, esse Samuel, ele foi o terceiro nome mais evacionado ou procurado e ele também criou, ajudou a criar a ordem hermética, tá? E aí tem aqui, ó, para ele carrega a influência da sacerdotisa. Representa o constrangimento, dificuldades, preocupações e até alegria forçada ou o prazer simulado. Por que o prazer simulado? Porque a pessoa às vezes vai estar fazendo aquilo, mas ela não está confortável com aquilo. A sacerdotisa, quando a gente fala da carta de número 2, que a gente fala do número 2 na numerologia também, é um número muito fechado. Então, esse é um número que ele vive as preocupações dentro dele, a sacerdotisa também vive as preocupações dentro dela e não fala. E para Matters era assim, tá? Que vinha a carta dessa forma. Aquilo que parece diversão pode esconder tensões não resolvidas. Então, voltando ao assunto do casamento que eu tirei aqui para essa pessoa que perguntou como a outra pessoa se sentia, essas tensões mal resolvidas, a pessoa tinha tensão no casamento e se envolveu numa segunda relação. Para quê? Para esconder, né? Para camuflar um problema que tinha e que fora, muitas vezes você não vai resolver. Não adianta você, inclusive, né, se servir aí, porque a gente sempre ouve as coisas que pode servir para gente no momento. Então, se servir, não adianta a gente procurar fora. Resolver as coisas desta maneira, por exemplo, a gente precisa procurar dentro.
A gente precisa ficar com nós mesmos, entender, se conhecer, se melhorar. O que que te faz feliz? Não adianta procurar. E esta carta, esse tarô aqui eu trouxe para falar essa Ethone aqui, vocês procuram depois, tá? E aqui, ó, embaixo tem o dois de ouros. E eu achei muito bacana isso, para pegar o gancho do que eu tô falando aqui, para você entender mais ainda a carta. Porque dá uma olhada aqui, ó. Ela tá muito descontraída, né? A pessoa, quando tá de calça jeans, aqui, a gente podia até interpretar por essa carta, não usando o Eight, o tarô, mas assim, a pessoa que tá de calça jeans, ela traz uma descontração. Então, aqui você já vê que a pessoa tá em solo é na terra, né? Estamos aqui porque a outra parte é mar. E ela tá com os pés no chão. Aqui não aparece, mas ela tem, né? Óbvio, ela não tá no mar. Tem aqui um tapume, uma cerca, né? Fazendo essa limitação aí, tipo um pier, uma coisa nesse sentido. E aqui atrás, ó, eu achei bem bacana isso, porque a pessoa tá aqui de kitesurf. O mar ele precisa ter vento, e o vento forma marolas e deixa o mar um pouquinho agitado. Então, se não tiver uma certa agitação e umas ondas razoáveis, esse tipo de esporte não acontece. E aqui, olha que interessante aqui, ó. Tem um, para mim, quando eu olhei essa imagem, eu pensei, sabe no quê? Eu sei que aqui é aquele, é o kitesurf mesmo, a asa lá, né, que faz voar. Mas aqui, para mim, sabe que me aparentou isso? Um band-aid. E assim, se você pensar, até faz esse sentido, tô falando para mim, tá? Esse band-aid tem um coração. E como eu atendi essa pessoa e falou, né, de coisas no do coração, que a pessoa estava em dúvida entre é, entre dois relacionamentos, que relacionamento envolve as emoções, não estamos falando de copas, ok, eu sei disso, mas eu estou interpretando para você começar a olhar os símbolos, o que que chama atenção. E olha, a pessoa primeiro tem que ter equilíbrio aqui no mar agitado, tá? A pessoa aqui que está do lado de fora do mar, ela tem que estar despojada, ela tem que estar mais descontraída, tanto é que ela tem o cabelo rosa, né? É uma pessoa que não segue muito assim sai dos padrões. Olha, outra boa sacada aí da carta, né? É o momento que a pessoa sai do convencional, tipo, ela tá certinha, 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 certinha. Vem um dois de ouros, opa, que a pessoa de repente está saindo desse convencional, né? Tem uma segunda renda? Como é essa segunda renda? Será que não é um cachê que está vindo por baixo dos panos aí, né? Que saiu do tradicional, que a pessoa tem o trabalho dela, mas está ganhando dinheiro de uma outra forma, que não é tão convencional assim? Bom, enfim, isso é uma interpretação minha perante a carta que eu trouxe aqui, porque eu achei bem bonita essa carta aqui do dois de ouros. E você vê que tem aí o jogo de cintura para lidar com o quê? Duas situações. Esse tarô deve ser muito legal. Escreve aqui depois se você tem, se você aconselha as pessoas comprarem, qual a carta que você mais gostou. E depois a gente tem esse Bunny Jones, que também eu trago os nomes aqui para você procurar, tá? O Deus dos Sonhos Felizes. Essa imagem aqui, ela se inspira no Salvador Dalí, tá? Onde tinha muita coisa abstrata, né? Então, assim, ó, Bunny Jones descreveu a imagem como o Deus dos sonhos felizes. Que imagem? A imagem do dois de ouros. Não é esta que tá aqui, ok? É só uma inspiração para você ver que vem em casa aos marinheiros adormecidos no mar.
Quando a gente pega o tarô, Wait, lá no fundo nós temos o mar. Então, se o marinheiro está no fundo e está olhando para essa pessoa que está em solo firme, ele está com saudade de casa. Ele está olhando lá o que ele quer, né? Então é por isso que esse Jones aqui atribuiu a o Deus dos sonhos felizes que vem em casa aos marinheiros adormecidos no mar. Por quê? Porque eles têm saudade de casa. Os marinheiros ficam aí muitos dias, quem trabalha em plataforma, né, quem trabalha no mar e enfrenta o quê? As turbulências. Essa leitura poética amplia a carta para o simbólico onírico, consolo momentâneo em meio ao caos, esperança de descanso e fantasia. Então tá lá o marinheiro no mar turbulento, as ondas estão altas, e ele quer o quê? Ele quer um consolo. Ele tá vivendo um caos. E aí vem essa carta para quê? Para dar um consolo e que faz ele o quê? Naquele momento, driblar a vida, ou o momento, ou o emprego, com jogo de cintura, né? Equilibrando aí os dois pratos na mão. E o Eight, a dança da vida. O Eight observa o movimento, o rapaz dança com a corda em formato de oito infinito. Ou Lemniscata, né? Tem gente que não gosta que fala do infinito ou do oito deitado, mas se chama lemniscata, tá? O segredo não é a rigidez quando aparece essa carta, mas a adaptação e movimento. Tipo, já que tá, você entrou no barco lá das cataratas para ir ver as cataratas lá de perto. No meio do caminho você sentiu medo, pavor, pânico. Começou aquele botezinho a chacoalhar. Não tem como voltar, está no mar. Ninguém vai voltar por causa de uma coisa só. Então você tem que o quê? Se adaptar, vai ter que dar um jeito, tá? Se equilibrar. Se equilibra, segura na alça, pede para alguém te amarrar, pede para o barqueiro te dar alguma coisa que você tá com medo. Eu não sei, mas tem que ir, não dá, tá? Essa carta não é a carta que faz de voltar atrás também, não. É uma carta que fala de equilíbrio na situação. Não dá para voltar, você já fez. Você já está dentro da situação. Por que está dentro da situação? Porque não foge aí essa lemniscata. Os pentáculos estão aí dentro, ok? O oito invertido reforça networking também, trocas, socialização e contatos essenciais para o sucesso. Então, se a pessoa está perguntando de emprego, a pessoa tem que ser bom, dançar conforme a música, literalmente, né? Porque parece que o cara aí tá aqueles malabaristas também de farol. Síntese prática agora. Nos negócios e na vida prática, avaliação do que funciona e do que precisa ser reorganizado. Você tem um caos e aquilo está servindo para você? Por que você vai ter que fazer essa avaliação? Não esquece que é o número dois. A sacerdotisa pensa, é o pensar com ouros. É o analisar a situação. A sacerdotisa, ela fala pouco. Ela analisa ou ela vive a situação primeiro. Primeiro ela quer ver, primeiro ela quer saber, ela quer entender. Para depois o quê? Reorganizar. A parte psicológica, agora. Oscilação entre o prazer genuíno e o prazer simulado. Será que você quer mesmo aquilo? Ou porque você está no caos? Ou porque você não conversou com aquela pessoa, você está querendo ser vingativa para fazer aquilo, para aceitar aquela proposta, para aceitar uma segunda coisa que vem? Será? Então, ó, fica aí também a dica dessa carta. Espiritual ou simbólico é o equilíbrio dinâmico, com uma dança entre os polos, flexibilidade com recurso. Então você vai ter que tentar equilibrar. Se a bolinha, eu trouxe essa imagem que eu achei bem legal, se a bolinha tá grande ou pequena, você sabe se essa bolinha pequena é de chumbo,
e essa bola grande não é aquela bola de isopor? Por isso é que tá assim? E se você inverter? E se você tentar vir um pouquinho mais para cá com essa bolinha? Será que já não ajuda? Será que essa bola azul que tá aí na ponta não é mais leve? Então, tudo isso você precisa pensar. Então, que tal a gente começar aí a, de repente, falar um pouquinho da numerologia também, né? Porque eu sei que tem bastante gente esperando aqui o curso de numerologia, porque eu amarro, sim, os arcanos do tarô e mais toda essa bagagem aqui que você tem para estudar, fica top, tá? Mas que tal a gente falar? O número 2 é isso. É o mediador. Ele precisa fazer acontecer, ele precisa ter jogo de cintura, ele precisa ser o conselheiro, ele precisa acolher as pessoas. Então é um momento onde no caos, por que caos? Os barcos atrás. Tem um caos nessa carta. Tem coisas mexidas aí. Tem esse mar revolto aí atrás, que tá com as ondas, tá? E por que não você tentar é, ficar mais leve diante dessa situação? Mas você quer ficar mais leve? Ou você prefere o caos? Às vezes a pessoa prefere, enfim, cada um na sua praia, literalmente aqui, né? E aí eu trouxe uma frase para encerrar, porque esse vídeo tá meio comprido mesmo, às vezes fica, né? Porque eu quero trazer situações adaptáveis para você entender. E a frase, o dois de ouros mostra que a vida é feita de trocas. É o que eu falei do networking, né, também. Ritmos e adaptações. Às vezes é dança, às vezes é malabarismo. E o segredo está em não perder o compasso mesmo quando o mar parece agitado. Então precisa tentar se equilibrar. Se tem pouco dinheiro, a pessoa está passando por uma crise financeira, de repente veio aí de um cinco de ouros também, né, que fala de crises financeiras, inclusive, de perda financeira. Esse dois de ouros pode vir como um equilíbrio, que a pessoa vai conseguir se adaptar, que ela vai achar, né, uma solução. Para quê? Para ter esse malabarismo aí na vida dela. Então é uma carta difícil de interpretar, porque tem dois planos, tem o plano da frente e o plano de trás, tá? Tem outro vídeo aqui já dessa carta, você pode procurar para completar este vídeo aqui do tarô dos arcanos em foco, tá? Espero que você tenha gostado de mais esse estudo. Que você, inclusive, se não se inscreveu, ó, se inscreve já, ativa o sininho, que todas as quintas eu posto. Tchau!